Krishnamurti narrado Como estar consciente de tudo. Narração Paulo Ribeiro. Pergunto-me se realmente estamos conscientes da ira, da tristeza, da felicidade. Ou estamos conscientes destas coisas somente quando acabam? Vamos começar como se não soubéssemos absolutamente nada acerca disso e começássemos do princípio. Não façamos quaisquer afirmações, dogmáticas ou sutis, mas exploremos esta questão que, se realmente a investigássemos muito profundamente, revelaria um estado extraordinário com o qual a mente provavelmente nunca esteve em contato. Uma dimensão não tocada pela consciência superficial. Comecemos do superficial e avancemos. Vemos com os nossos olhos. Percebemos com os nossos sentidos as coisas à nossa volta. A cor da flor, o colibri sobre a flor, a luz deste sol californiano, os milhares de sons de diferentes qualidades e sutileza, a profundidade e a altitude, a sombra da árvore e a própria árvore. Do mesmo modo, sentimos os nossos próprios corpos, que são os instrumentos desses diferentes tipos de percepções superficiais sensoriais. Se estas percepções permanecessem ao nível superficial, não haveria nenhuma confusão. Aquela flor, aquele amor perfeito, aquela rosa estão ali. E isso é tudo. Não há preferência, não há comparação, não há o gostar ou não gostar. Somente a coisa perante nós, sem qualquer envolvimento psicológico. Está clara toda esta percepção ou consciência superficial sensorial? Ela pode ser expandida até as estrelas, até as profundezas dos mares, até as derradeiras fronteiras da observação científica, usando todos os instrumentos da tecnologia moderna. Vê, portanto, que a rosa e todo o universo e as pessoas nele, a sua própria mulher, se tiver uma, as estrelas, os mares, as montanhas, os micróbios, os átomos, os nêutrons, esta sala, a porta, estão realmente aí. Agora, o passo seguinte, o que você pensa acerca dessas coisas? O que sente acerca delas é a sua reação a elas. E a isto chamamos pensamento ou emoção. Portanto, a consciência superficial é um assunto muito simples. A porta está ali, mas a descrição da porta não é a porta. E quando você se envolve emocionalmente na descrição, não vê a porta. Esta descrição pode ser uma palavra ou um tratado científico, ou uma forte reação emocional. Nenhuma dessas coisas é a própria porta. É muito importante compreender isto desde o início. Se não o compreendermos, ficaremos cada vez mais confusos. A descrição jamais é o descrito. Embora estejamos descrevendo algo agora mesmo, e temos que o fazer, a coisa que estamos a descrever não é a nossa descrição dela. Portanto, lembre-se disto até o fim da nossa conversa. Nunca confunda a palavra com a coisa que ela descreve. A palavra nunca é real. E, facilmente, nos deixamos levar quando chegamos ao estágio seguinte da consciência, em que a coisa se torna pessoal e ficamos emocionados com a palavra. Há, portanto,
a consciência superficial da árvore, do pássaro, da porta. E há a reação a isso, que é pensamento, sentimento e emoção. Ora, quando nos tornamos conscientes desta reação, poderíamos chamar a isso uma segunda profundidade de consciência. Há a consciência da rosa e a consciência da reação à rosa. Muitas vezes não temos consciência desta reação à rosa. Na realidade, a consciência que vê a rosa e que vê a reação é a mesma. É um movimento. E é errado falar de consciência externa e interna. Quando há uma consciência visual da árvore sem qualquer envolvimento psicológico, não há nenhuma divisão da relação. Mas quando há uma reação psicológica à árvore, a reação é condicionada. É a reação da memória passada, das experiências passadas. E a reação é uma divisão na relação. Esta relação é o nascimento daquilo a que chamaremos o eu na relação e o não eu. É assim que você se coloca em relação ao mundo. É assim que você cria o indivíduo e a comunidade. O mundo é visto, não como é, mas nas suas várias relações com o eu da memória. Esta divisão é a vida e o florescimento de tudo aquilo a que chamamos o nosso ser psicológico. E deste surge toda a contradição e divisão. Tem certeza que percebe isto? Quando há a consciência da árvore, não há avaliação. Mas quando há uma reação à árvore, quando a árvore é julgada com o gostar e o não gostar, então ocorre nesta consciência uma divisão em o eu e o não eu. O eu que é diferente da coisa observada. Este eu é a reação, na relação da memória passada, das experiências passadas. Ora, pode existir uma consciência, uma observação da árvore, sem qualquer julgamento, e pode existir uma observação da resposta, das reações, sem qualquer julgamento? Desta maneira, erradicamos o princípio da divisão, o princípio do eu e do não eu, tanto ao olhar para a árvore como ao olhar para nós próprios. Isso está claro como a própria árvore, ou é simplesmente a clareza da descrição? Lembre-se, tal como já discutimos, o descrito não é a descrição. O que é que vocês têm? A coisa ou a sua descrição? Se for a coisa, não existe nenhum eu que seja a descrição do ver deste fato. Ou existe o eu ou existe o ver. Não pode existir ambos. O eu é não ver. O eu não consegue ver, não consegue estar consciente. Vimos como as nossas reações estão fortemente condicionadas. Quando pergunta se há um eu fora da relação, isto torna-se uma pergunta especulativa, enquanto não houver uma libertação destas respostas condicionadas. Vê isso? Portanto, a nossa primeira pergunta não é se há um eu ou não fora das respostas condicionadas, mas antes, consegue a mente, na qual estão incluídos todos os nossos sentimentos, ficar livre deste condicionamento que é o passado? O passado é o eu.
Não existe nenhum eu no presente. Enquanto a mente estiver funcionando no passado, o eu existe. E a mente é o passado. A mente é o eu. Não pode dizer que há a mente e há o passado. Quer seja o passado de alguns dias atrás ou de 10.000 anos atrás. Portanto, estamos perguntando: a mente consegue libertar-se do ontem? Ora, há diversas coisas implícitas, não há? Em primeiro lugar, há uma consciência superficial. Depois, há a consciência da resposta condicionada. Depois, há a percepção de que a mente é o passado, de que a mente é essa resposta condicionada. Depois, há a questão de se esta mente consegue libertar-se do passado. E tudo isso é uma ação unitária de consciência, porque nisto não há conclusões. Quando dissemos que a mente é o passado, esta compreensão não é uma conclusão verbal, mas uma percepção real do fato. Os franceses têm uma palavra para semelhante percepção de um fato. Chamam-lhe constatação. Quando perguntamos se a mente pode ficar livre do passado, esta pergunta está sendo feita pelo sensor, pelo eu, que é esse mesmo passado? Quem faz essa pergunta? É a entidade que é o resultado de muitos conflitos, memórias e experiências? É ela que pergunta? Ou essa pergunta surge por si mesmo da percepção do fato? Se for o observador que está colocando a questão, então ele está tentando fugir do fato de si próprio, porque ele diz: vivi tanto tempo em sofrimento, em dificuldade, em dor, que gostaria de transcender esta luta constante. Se ele faz a pergunta a partir desse motivo, a sua resposta será o refugiar em algum escape. Ou viramos as costas ao fato ou enfrentamo-lo. E a palavra e o símbolo são um virar-lhe as costas. De fato, só o fazer esta pergunta já é um ato de fuga, não é verdade? Se o é ruído. Se não houver observador, então há silêncio, uma completa rejeição de todo o passado. Tenhamos em mente que estamos discutindo o estar consciente. Estamos a falar junto desta questão do estar consciente. Há a árvore e a reação condicionada à árvore, que é o eu na relação, o eu que é o próprio centro do conflito. Agora, é este eu que está a fazer a pergunta? Este eu que, tal como dissemos, é a própria estrutura do passado? Se a pergunta não for feita a partir da estrutura do passado, se a pergunta não for feita pelo eu, então não existe nenhuma estrutura do passado. Quando a estrutura faz a pergunta, ela está a funcionar em relação ao fato de si própria. Tem medo de si própria e age para fugir de si própria. Quando esta estrutura não faz a pergunta, não está a agir em relação a si própria. Para recapitular, há a árvore, há a palavra, a reação à árvore, que é o sensor ou o eu, que vem do passado, e depois há a pergunta: consigo fugir de toda esta agitação e agonia? Se o eu estiver a fazer esta pergunta, está a perpetuar-se a si mesmo.
Agora, estando consciente disso, ele não faz a pergunta. Estamos conscientes e vendo todas as implicações disso. A pergunta não pode ser feita. Ele não faz de todo a pergunta, porque vê a armadilha. Agora, vê que toda essa consciência é superficial? É a mesma consciência que vê a árvore. Questionador: existe algum outro tipo de consciência? Existe alguma outra dimensão para a consciência? Mais uma vez, sejamos cautelosos. Que fique muito claro que não estamos fazendo esta pergunta por nenhum motivo. Se existe um motivo, estamos de volta à armadilha da resposta condicionada. Quando o observador está totalmente silencioso, não tornado silencioso, há certamente uma qualidade de consciência diferente que surge. Questionador: que ação poderia haver em quaisquer circunstâncias sem o observador que pergunta, ou que ação? Mais uma vez, está fazendo essa pergunta deste lado do rio ou da outra margem? Se estiver da outra margem, não fará esta pergunta. Se está naquela margem, a sua ação será a partir daquela margem. Portanto, há uma consciência desta margem com toda a sua estrutura, a sua natureza e todas as suas armadilhas. E tentar fugir da armadilha é cair noutra armadilha. E que total monotonia há em tudo isso. O estar consciente mostrou-nos a natureza da armadilha e, por conseguinte, a rejeição de todas as armadilhas. Portanto, a mente está agora vazia. Está vazia do eu e da armadilha. Esta mente tem uma qualidade diferente, uma dimensão diferente de consciência. Esta consciência não tem consciência de que está consciente. Interrogador: meu Deus, isto é demasiadamente difícil. Está dizendo coisas que parecem verdadeiras, que soam como verdadeiras. Mas eu ainda não estou aí. Pode colocar as coisas de uma maneira diferente? Pode fazer-me sair da minha armadilha? Ninguém pode fazê-lo sair da sua armadilha. Nenhum guru, nenhuma droga, nenhum mantra. Ninguém, incluindo eu. Ninguém, especialmente eu. Tudo que tem a fazer é estar consciente do princípio ao fim. Não ficar desatento no meio. Esta nova qualidade de consciência é a atenção. E nesta atenção não existe nenhuma fronteira criada pelo eu. Esta atenção é a mais elevada forma de virtude. Por conseguinte, é amor. É inteligência suprema. E não pode haver atenção se você não for sensível à estrutura e à natureza destas armadilhas artificiais. Jiddu Krishnamurti, a urgência da mudança. Este foi mais um áudio da série Krishnamurti narrado. Se você está gostando desta nova série de vídeos, por favor, deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clique no sininho para receber as notificações sempre que nós lançarmos vídeos novos. Gratidão a todos, pessoal, e até um próximo vídeo.